Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da minha página do Instagram. Hoje eu não falei do canal, sempre erro, porque amanhã vai lá pro meu canal vizinho, essa live fica gravada, e amanhã vai lá pro canal vizinho, às 19 horas, tem mais de 160 lives lá. Oi, Adriana, querida, boa noite. Ibe... Juliette, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos falar sobre a aceitação. E aí eu coloquei, você pratica aceitação? Tem algumas perguntas. E por que a aceitação é a chave aí para mudança? Por que será? Vamos falar sobre isso. Oi, querida. Beijo no seu coração, Adriana. Tá sempre aqui. Boa noite, Juliette. Querida também. Seja muito bem-vinda mais uma vez, tá? Obrigada aí pelo apoio de vocês. Aline, boa noite, bem-vinda. Vamos falar sobre aceitação. Se vocês quiserem fazer pergunta, façam uma interrogação, fica mais fácil para eu poder responder. Porque às vezes eu tô falando, aí sobe um comentário e eu não vejo, tá bom? Então, ó. Prima Valéria, bem-vinda novamente. Vamos falar sobre aceitação hoje. Tiveram algumas perguntas. Esse tema foi sugestão da Adriana, que está sempre acompanhando. E aí falou, Alessandra, acho que era bom você falar sobre isso. Falei, bora. E eu quero que vocês também sugiram. Pode mandar sugestão. E se eu souber o tema, eu vou trazer para vocês, tá bom? Então, a gente está juntos aí. Estamos todos juntos, que eu acredito muito nisso. Quando eu falo que estamos juntos, não é da boca para fora não, gente, é verdade. É mesmo, muita gente aqui eu não conheço, né? Eu não conheço a minha prima, né, prima? Eu falo prima porque é o Viana, né? E essa olhinho puxado também, né? Mas eu não conheço ela, então assim, mesmo eu não conhecendo, né, pessoalmente, mas a gente está junto, nós viemos todos da mesma fonte. Então, estamos juntos. Quando a gente está aqui reunido, mais ainda, né? E trocando a informação, compartilhando conhecimento. Conhecimento não foi feito para você saber e guardar, não, gente. Tem que compartilhar, eu sempre falo isso também. Tá bom? Então, ó, aceitação, né? Lembra aquele velho ditado? Aceita que dói menos? É verdade, minha gente, ela tá junto mesmo. Ai, que linda. Eva, boa noite. Por que aceita que dói menos? Porque quando você chega no nível da aceitação, não tem mais dor, não tem mais encrenca. Você já entendeu que aquilo é do jeito que é. Podia não te fazer bem, podia te fazer muito mal, mas quando você aceita, a energia da aceitação é elevada. Na tabela que eu sempre cito, a tabela das emoções, criada por David Hawkins, um psiquiatra, ele colocou lá o quanto vibra as principais emoções, né, dos seres humanos. E lá embaixo na tabela, ou seja, o que vibra muito pouco é baixíssimo, vergonha. Vergonha de ser quem você é. Vibra muito baixo. Vergonha de você ser de um jeito, vergonha de você ter nascido naquela família, vergonha de você existir, vibra baixíssimo. Depois da vergonha vem a culpa. Aí, culpa de você mesmo, culpa do outro, culpa da situação, culpa de Deus, enfim, culpa também baixa muito a tua energia. E dentre essas emoções ali, sentimentos e emoções que vibram baixo, estão o medo, né? Inércia, a pessoa que fica parada sem fazer nada, que fica ali esperando. Ó, teve um caso só não, mas, né, que a pessoa não estava conseguindo evoluir profissionalmente, e aí eu dando várias ideias, tal, não era na mentoria, mas a gente já atendeu a pessoa, então eu fico, e aí, como é que tá? Não estou vendo suas postagens, eu fico tentando animar essa pessoa, né, motivar. Ah, Alessandra, tá muito ruim. Ah, mas se você não postar, se você não tiver sempre
também movimentando, não vai ter essa energia, né? Ah, eu vou deixar nas mãos de Deus. Gente, por favor, se vocês cometem esse erro, Alessandra, é erro deixar na mão de Deus? Peraí, deixa eu explicar. Essa pessoa não estava fazendo movimento nenhum, que ela já sabe que precisa fazer nas redes sociais, não estava fazendo parceria, não estava compartilhando o que ela faz, dos serviços que ela faz, e simplesmente ela disse que ia deixar na mão de Deus. Deus não vai descer lá, né, da onipotência dele, lá de onde ele está, das alturas, para fazer por você, para publicar no Instagram, para ir botar um currículo no lugar. Deixar nas mãos de Deus é quando você já fez toda a sua parte. Todo dia você faz, todo dia você investe o teu conhecimento, a tua energia naquilo que você quer. Aí você faz tudo que você precisa fazer e entrega na mão de Deus. Agora, não faz nada, fica deitado na cama esperando Deus fazer por você? Sinto muito, mas não vai. Entendeu? Então é muito diferente. Quando até isso a gente tem que ter entendimento. Entregar na mão de Deus é depois que você fez tudo que está ao seu alcance. O que não está ao seu alcance, você entrega na mão de Deus. Entenderam? Tá rindo, Rosângela? É desse jeito. Boa noite aí, pessoal que entrou. Né? Não tem como você entregar na mão de Deus e não fazer a sua parte. Tá? Eu vou entregar na mão de Deus para ele arrumar para mim um emprego. Aí fica deitada lá no buraco negro que é o sofá para ver se vai aparecer. Você precisa ir, você precisa botar a sua melhor roupa, você precisa se apresentar, você precisa entregar um currículo. Entendeu? Não é entregar na mão de Deus e não fazer a sua parte. Precisamos fazer a nossa parte. Isso aí. Oi, Mari, boa noite. Saudade também, querida. Seja bem-vinda mais uma vez. Rosângela, boa noite. Gente, então, ó, vamos aceitar que precisamos fazer o que nos cabe. O que é lá, né, para deixar na mão de Deus, você deixa. Mas o que você precisa fazer, você tem que fazer. Tá bom? Então, eu vou começar. Ó, compartilha também, gente, essa live com quem vocês sabem que estão precisando ouvir, né, sobre aceitação, sobre autodesenvolvimento, sobre tudo que eu falo aqui. Então, ó, esse aviãozinho aí, compartilha a live para 2, 3 pessoas, para que eles possam também estar aqui. Não posso ficar na live e depois assisto naquele canal vizinho, beleza? E qualquer coisa, comenta lá. Gente, comentário também lá no canal vizinho é importante. Deixa a tua dúvida, tá bom? Para a gente estar distribuindo o vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas também tenham esse conhecimento, tá? Obrigada, Mari. Valeu! Então, ó, vamos começar aqui com as perguntas que já foram feitas antes. Não aceito minha mãe não cuidar da saúde dela, me estresso todos os dias. Essa eu já dei uma palhinha lá nos stories. Gente, tem alguma coisa fora da ordem natural. Ai, como assim, Alessandra? Só porque a minha mãe veio antes de mim, é minha mãe, eu não vou me estressar com ela, eu não vou aceitar que ela não se cuide? Mais ou menos. Lógico que você pode ficar preocupada com ela, é lógico que você pode orientar para que ela melhore a saúde dela, mas você se estressar todos os dias porque ela não está querendo fazer algo, que aí eu não sei os detalhes, né? Mas não está querendo fazer algo pela saúde dela, isso você não é da sua responsabilidade. Ah, mas ela é minha mãe, isso é amor? Isso não é. Pode até parecer que é amor. Isso não é amor, isso é preocupação. Isso é medo. E se preocupar não é amar. A nossa cultura tem muito isso de achar que preocupação é igual amor. Não é. Preocupação é igual medo. Preocupação é igual estresse. Entendeu? Se você se preocupa é porque você está com medo de que algo aconteça com a sua mãe. Se você confiar que as coisas vão acontecer da melhor forma para que ela cuide dela, é diferente. Né? Ah, mas ela não cuida, eu já cansei de falar e eu me estresso. Pois é.
todas as ações, todo o estresse que você está tendo está dando um resultado. Ela, pelo jeito, não está ligando o que você está falando. Ela tem os problemas dela, deve ter os motivos dela. Mas concorda que ela já não está bem e você está se estressando. São duas pessoas com problema. Tá na hora de você parar de se estressar, parar de falar, parar de se preocupar em excesso, porque não vou falar zero a preocupação, porque eu sei que é difícil, mas em excesso de se estressar todos os dias, por causa da vida dela. Ela é adulta, ela é sua mãe. E mesmo se fosse seu filho, já é adulto, é seu filho, mas é adulto. Você pode orientar, você pode aconselhar, mas mesmo aconselhar alguém que não pediu conselho, você tem que ter muita sabedoria, porque a pessoa pode falar assim: ah, tá enchendo meu saco, fica enchendo meu saco, fica falando disso, eu já sei. E aí, como é que você vai reagir? Então, gente, conselho é maravilhoso, desde que a pessoa peça opinião, conselho. Não pediu, você tem que trabalhar essa ansiedade em você. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Eu falei que eu ia dar o exemplo da minha mamãe. Minha mamãe. Boa noite, Christian. Cláudia, boa noite. Estamos falando de aceitação. Minha mamãe fuma, né? Antes, quando eu não tinha conhecimento do porquê que uma pessoa fuma, do porquê que uma pessoa se intoxica, eu ficava revoltada, ainda mais, né, que a pessoa fica tossindo, a pessoa fica cheia de problema de saúde e tal. Depois que eu entendi mais um pouquinho a respeito dos vícios, a respeito, porque, né, é um vício, a respeito de tudo que a pessoa usa para camuflar as emoções, eu entendi mais um pouco, eu compreendi mais a dificuldade dela abandonar o cigarro. Aquele cigarro está preenchendo algo dentro dela, referente às emoções, um vazio interno, que geralmente esse vazio é lá da infância. Ah, Alessandra, mas você explicando, então a pessoa vai entender e vai se tratar. Não, quem falou? Se fosse automático, né? Mas não é. E aí a gente sabe que essa pessoa, né? Falando da minha mãe, mas tem outras pessoas assim também. Não tem condições de deixar essa muleta emocional que faz mal, que é o cigarro ou o que quer que seja, porque se ela deixar de utilizar o cigarro, a bebida, seja o que for, que está anestesiando ela, ela vai entrar em contato com a dor real, que é a dor do abandono, a dor da rejeição, a dor das feridas profundas emocionais. E essas feridas profundas geralmente são da infância. Então, quando a gente olha com essa visão mais ampliada das pessoas, dos acontecimentos, a gente sai do papel de julgador. Ai, você fuma, mas é por isso que você está doente, é por isso. A pessoa sabe de tudo isso e mesmo assim a pessoa continua. É sinal que o vazio dela, que a dor interna é muito maior do que aquele cigarro, do que aquele vício está provocando, entendeu? Então, a gente precisa entender que cada um tem as suas escolhas, sejam elas boas ou ruins para a saúde. Mas aí a consequência é a pessoa que vai arcar. Beleza? Então, cuida você do seu emocional. A sua mãe, como eu disse, tem a vida dela. Você pode entender que isso ela está fazendo mal para a vida dela, né? Não está se cuidando, tal. Mas ela tem algum motivo, principalmente emocional, que está impedindo dela verificar, dela sentir essa necessidade. Então, se puder aí falar alguma coisa, oriente ela a cuidar das emoções. Mãe, não é só a saúde física, a saúde emocional, para poder desbloquear algo dentro dela mais profundo, tá? Beleza. Vamos lá.
Tô com calor, gente. Ai, essa blusinha de manguinha, Rio de Janeiro. Coraçãozinho, obrigada. Deixa eu ver mais. Não aceito ser tão medrosa, gostaria de ser diferente. Medo, eu falei no início, medo tem uma vibração muito baixa. Medo é geralmente algo que em excesso paralisa. Mas medo todo mundo tem. O ser humano é um dos sentimentos básicos, é o medo. Porque o medo, no seu estado de equilíbrio, né, podemos dizer assim, uma dose, né, normal, tida como normal, equilibrada, até nos previne de várias coisas, de vários perigos, né? A pessoa tem medo, não vai sair 2 horas da manhã cheio de ouro pelo Rio de Janeiro. Ela tem medo, né, de ser assaltada, não precisa nem sair cheia de ouro, nem vai sair, né, com medo e tal. Tá prevenindo alguma coisa. Mas o medo irreal, o medo que é um medo paranoico, um medo em excesso, paralisa as pessoas. Então, se for esse medo em excesso, esse medo irreal, primeiro começa a tomar atitudes de não ficar vendo jornal, RJTV, Jornal Nacional, que só fala de tragédia. No final, para dar o boa noite, eles dão uma notícia lá que não tem, né, não tem assassinato, morte, não sei o quê. Entendeu? Então, quanto menos você ouvir... Ah, mas eu vou me alienar do mundo? Sempre quando eu falo isso, as pessoas... Eu vou deixar de saber o que está acontecendo? Não, o que tiver de ser importante vai chegar até você. Hoje em dia não tem só televisão, tem internet, vem tudo por ali. E quanto mais você fuxicar tragédias na internet, mais começa a aparecer para você. Então, para de olhar as tragédias, para de ligar a televisão no jornal, para que você, para tua mente ficar mais tranquila, para não ter esse medo que te paralisa. Né? Óleo essencial para o medo, que trata o medo, é o ilang-ilang. Então, vê aí se você compra o ilang-ilang, vai lá na loja, né? Quem não conhecer de óleo essencial, tem a Belarome, que é no centro da cidade, na Marechal Floriano, aqui no centro do Rio. Quem está fora do Rio, procura uma loja, né, que seja idônea, de óleo essencial, não é essência, e pede para sentir o aroma do ilang-ilang. Ilang-ilang é um óleo que trata o medo, é uma das, né, funções do ilang-ilang, tá? Então, aí você, quando for cheirar o óleo, não tem nenhum aqui, tá no outro ambiente. Você pega o vidrinho, faz de longe assim, não chega aqui perto não, porque aí ninguém vai gostar, né, de nenhum óleo. Longe, faz assim que ele ele vai evaporar, né? Esqueci o nome da palavra. Mas ele vai chegar nas suas narinas, você vai sentir o cheiro e você usa o ilang-ilang para melhorar esse medo também. E lógico, vai vendo o que você está consumindo, principalmente no noticiário, tá? E não aceitar ser medrosa é assim, você não é, você está. Você está com esse medo em excesso. Você pode mudar isso, mudar essa vibração, fazer tudo isso que eu falei, se ajudar. Quando vier um pensamento ruim, de medo, de pavor, muda esse pensamento, começa a mudar o pensamento. Quando vierem só catástrofes, muda o pensamento. Coloque em dúvida esse pensamento negativo que vem na tua cabeça. Isso é um exercício muito importante, tá? Troca esse pensamento, você pode fazer isso. Quando vier esse medo em excesso, troca esse medo. O cheiro do ilang é maravilhoso, eu também amo. Tem algumas pessoas que não gostam, porque é muito doce. Mas assim, quando a pessoa não gosta do aroma do óleo essencial, podem ter 2 motivos. Ou porque ela realmente não precisa, ou porque ela não está preparada ainda para cura, preparada para o que de benefício vai trazer para ela. Porque às vezes, gente, qualquer sentimento, emoção, seja ela negativa ou positiva, pode ter uma função na vida daquela pessoa. Então, o medo pode ser uma muleta emocional. Se a gente tirar esse medo, a pessoa fica até sem saber quem ela é. Então, tem que ser aos poucos, através
do autoconhecimento diário, de você estar se cuidando, se olhando, cuidando das emoções através da terapia. Não tem como eu falar diferente. Cuidar das emoções tem que fazer a terapia, né? Porque você vai, com a TRG, você vai reprocessar as emoções, reprocessar esse medo, saber de onde está vindo esse medo, qual é a raiz desse medo. Muitas vezes a raiz está na sua infância, então você precisa cuidar disso. Olhar com amor, com carinho, para essa causa aí desse medo em excesso, tá bom? Qualquer coisa pode perguntar na interrogação, gente. Ariane, boa noite, bem-vinda. Tá difícil aceitar as birras da filha. Sinto que mexe com minha criança interior. Essa pessoa eu conheço, a pessoa que fez a pergunta, né? Eu acompanho. A filhinha dela, né? Tem cerca de 6 anos. Falar cerca para não, né, dizer assim, tá? Pra gente não expor a pessoa. E tá naquela fase de birra. Umas crianças têm mais, outras crianças têm menos, mas como ela falou, ela já entende, porque eu já passei, gente. Eu passo sempre para quem tem criança pequena a página da educação positiva, a educação parental. É muito diferente do que a gente já aprendeu com a educação, né, de antigamente, que criança não tinha voz, criança é criança, tem que sair daqui, né? Se batia em criança, hoje em dia ainda tem gente que bate, né? Mas não deve, tem que olhar lá a página. Quem tiver alguma pessoa com criança e quer que indicar a página, depois me manda mensagem no direct que eu mando a página. Eu não tenho criança pequena, mas eu sigo a página porque eu oriento também as minhas clientes, mães e pessoas que eu conheço, né, ao meu redor com criança. Mas é aquilo, oriento quem quer ser orientado, oriento quem busca ajuda. Agora, eu estou vendo lá, a pessoa com filho pequeno passando por dificuldade. Eu não tenho que me meter, mesmo sendo conhecido, parente. A pessoa sabe que eu trabalho com isso, a pessoa sabe que eu posso indicar alguém, posso ajudar, mas não pede. Então, a gente precisa conter o salvador que tem dentro da gente, né? Tem gente que fica olhando, já imagina o problema do outro e já quer se meter, já quer ir lá. Aceita essa parte de que as pessoas podem não querer que você se intrometa na vida delas. Aceitar os limites. Ah, mas eu sou avó. Ah, mas eu sou tia. Eu tenho o quê? Não tem que nada. Você só tem que se for seu filho. Aí você tem, né, obrigação, né, de dar educação da melhor forma. E saber que dentro de cada adulto tem uma criança também que não foi atendida. Todas as crianças, todos os adultos têm essa criança que não foi atendida em alguma área. É normal, gente, mas não foi porque o pai e a mãe não eram bons, não. Às vezes você teve pai e mãe legais, bacanas, mas eles não tinham todo o tempo do mundo para você. E a tua personalidade pode ser de uma pessoa que precisa de muita atenção, principalmente a criança. Vocês já perceberam que criança é assim, né? Vai fazer alguma coisa, dá um pulinho do sofá, mãe, olha aqui o meu pulo. Aí você tem que olhar, ai, que lindo, olha, mãe, né? Chama 300 mil vezes. Porque essa pessoa, essa criança precisa de muita atenção. Vamos supor que tá lá me chamando e eu tô arrumando a casa, tô cozinhando, não tenho tempo. Pronto, essa criança pode ter ficado ali internamente ferida só porque a mãe ou o pai não foi olhar ela pulando. Ai, mas pode ser assim? Pode, gente, dependendo da personalidade, e ela vai ficar com aquilo ali dentro dela. Ah, então eu tenho que atender a criança em tudo. Não é isso que eu tô falando. Você tem que fazer o seu melhor. Se o seu melhor muitas vezes não for o que aquele serzinho precisa,
Ok, mas você fez o seu melhor, né? Então eu sei que você já está fazendo o seu melhor, você já está buscando, você não está como muita gente, né? Completa, maravilhosa, como uma mãe que não erra. Não, você é uma mãe que está em evolução, que está em aprendizado, que terão dias que você estará com muita paciência e terão outros dias que não. Se aceite como você está no momento, mas também aceite que você pode mudar, se você quiser. Agora, se você, eu não consigo mudar, eu já tentei de tudo, não é verdade. A gente precisa parar com essas frases, né? Eu já tentei de tudo. Não. Não se engane, porque muita coisa você ainda não fez. Então, olha para a situação, entende que você não vai ficar zen todas as vezes que a sua filha fizer birra, não tem como, mas você pode cada vez mais conseguir perder menos aí a tua harmonia, a tua paz, tá bom? Sucesso aí para você, diariamente. Aceita que você pode fazer isso. Beleza. Aqui, ó. Quando a pessoa só reclama o que fazer, porque isso incomoda e atrapalha todo o ambiente. Só que assim, essa pessoa tá muitas vezes num círculo vicioso, né? E ali tá ali a gente já despertou. Essa pessoa, pelo jeito, ainda não despertou. Então, essa pessoa que reclama, ela tá clamando 2 vezes e geralmente por coisas ruins. Reclama, clama 2 vezes de coisas ruins. A gente, dentro da casa, dentro do ambiente, precisa ser o exemplo. Porque a pessoa, mas a pessoa reclama. Aí eu reclamo que ela reclama. Você tá reclamando muito, isso é ruim. Faz você. Olha para dentro de você, sente o que como você fica com aquela pessoa reclamando. Olha para dentro, respira e agradece por você já ter despertado, por você já estar em outro patamar. E com o teu exemplo, é o exemplo que vai arrastar. Porque se você só fala, para de reclamar, que isso é ruim, não, você está reclamando também. Então, para de falar, você sabe o que você tem feito, qual a sua reação perante essa reclamação. Faz diferente, né? Para de alertar a pessoa. Busca os seus estudos, a sua conexão ali com algo mais superior do que ficar reclamando. Agradece por essa oportunidade que você tem diária de evoluir, né? E aceita que a outra pessoa está assim, mas que ela pode, se ela quiser, mudar. Porque a aceitação, gente, de que a gente não tem controle sobre o outro é maravilhoso. Então, assim, mas eu gostaria tanto de viver num ambiente saudável, que ninguém reclamasse, que todo mundo agradecesse. Pois é, mas não é isso que está acontecendo no momento. Então, aceita que é a sua realidade no momento, faz a sua parte, busca esse exemplo. Porque aí a pessoa vai falar, nossa, ela me fala certas coisas e realmente ela mudou. Nossa, deixa eu ver o que ela está fazendo, entendeu? Mas se a pessoa não despertar, você não tem controle sobre a outra pessoa, só vai mudar se ele quiser. Aceitar isso vai tirar esse peso de você, tá? Você vai mudar você. Você, tenho certeza que você não vai reclamar. Lógico que a gente nunca reclama. A gente despertou, nunca mais eu reclamo. Não. Quem tem consciência de que a reclamação faz mal, quando começar a reclamar, fala, opa, chama o seu nome, gente. Quando vocês começarem a fazer coisas que são, né, tidas como ruins, erradas, coisas que não vão te agregar, não vão fazer com que você melhore como pessoa, chama o seu nome. Alessandra, Valéria,
Adriana, Christian, chama o nome para que você mude ali aquele pensamento. Caramba, você está reclamando demais. Opa, entendeu? E muda o que você está pensando. Oi, John, boa noite. Mara, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando sobre aceitação. A velha frase, aceita que dói menos, tem um fundo muito importante de verdade. Christian falando, me aconteceu estes dias, agradeci muito que eu já não sou assim, mas já fui. Olha que maravilha, né? Quando a gente olha para a realidade que está ali na nossa frente, a gente vê que a gente já conseguiu sair daquele padrão de reclamação, de pessoas que só pensam negativo. A gente olha, dá para você, né, perceber que aquilo é ruim, porque você também já foi assim, e você agradece por já não estar mais naquele lugar. E o que a gente faz? Só agradece e fico na minha? Não. Com a sua presença, você, o seu exemplo, muda o ambiente. Mas eu vou conseguir mudar todo mundo? Não, não é isso. O ambiente, energeticamente, se transforma quando você está bem. Né? Quando você está ali com a tua energia equilibrada, você não está entrando na energia dessas pessoas. Então vamos supor que tem uma pessoa reclamando ou um grupo reclamando. Se você sabe que isso é ruim para você, não se junte a esse povo, né? Mas eu não posso, está dentro da minha casa. Enquanto você estiver ouvindo, dentro da sua mente, você pode estar limpando isso. Com Ho'oponopono, gente, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando a pessoa fica contando tragédia, falando coisas ruins, dentro da minha mente eu olho para a pessoa e tô ali, com Ho'oponopono, para que não entre em mim. Tá? Então, tem blindagem energética para que você não entre na conexão dessa reclamação. É sempre você. O outro, ele faz o que ele pode. Agora, você, o que você pode fazer para não entrar na energia baixa dessa reclamação? Entendeu? Mara falou perfeito. Obrigada, querida. Juliette falou, faço isso direto. Muito bem. Então, tô respondendo as perguntas. Quem quiser, faz aí na interrogação, tá, gente? A Adriana falou, aceitar meu cabelo cacheado e passar pela transição capilar está doloroso. Então, gente, aceitação também do que a gente, né? Cabelo, corpo, nem sempre é fácil. Ainda mais se você ficar comparando ao que você já foi um dia, né? O que você... agora eu não sou mais desse jeito. Tem muito isso, pessoal, que vai envelhecendo e fica lembrando do corpinho de quando era adolescente. E aí tem a tendência, se você ficar focado lá no passado, de você, descer, ficar em tristeza, depressão, até melancolia, né? Por quê? É agora. Aceita a realidade como ela se apresenta agora. Isso quer dizer que eu vou me conformar com o que eu tenho? Eu tô feia, eu vou me conformar? Não é isso. Aceitar que, qual foi a sua escolha, no caso aqui da Adriana? Fazer a transição do cabelo, né? Já que ela tem o cabelo cacheado, ela antes fazia algo para alisar o cabelo. Agora ela não quer mais. Aí tem várias pessoas assim, né? Por motivos de não botar mais química, por motivos de aceitar o cabelo como ele é, enfim, vários motivos. Então, não é uma escolha? Então a gente precisa aceitar e olhar para essa escolha. Eu escolhi não alisar mais o cabelo. Qual a consequência disso? Ele vai ficar cacheado. Só que tem um período que ele não fica, né? Aí não fica nem liso, nem cacheado, fica sem forma. Vai ter que aceitar esse momento de transição. E se fortalecer para quando alguém sem noção vir falar do seu cabelo, vir falar do seu corpo, porque tem muita gente sem noção. Sabe aquelas pessoas que não têm assim assunto para falar e vai falar de algo, do físico da pessoa, do jeito da pessoa? Pois é, são as sem noção. Mas isso nós também precisamos aceitar que existe de monte.
que a gente faz com isso, com essa pessoa sem noção? Ai, Alessandra, mas eu tenho que sair aceitando todo mundo? Não, é aceitar o que você está sentindo, né? Aí, de acordo com a sua personalidade, você vai falar com a pessoa ou você vai ficar quieta, aí depende, né? O que não vale a pena é você se estressar, brigar, né? Porque a pessoa é sem noção, né? Sem noção. Eu conheço uma pessoa que eu não vejo sempre, mas quando a pessoa me vê, sabe assim, o olho de raio-x caçando alguma coisa ruim? Pois é. Aí a pessoa vai e fala, né? Aí eu falo, meu Deus, aí dentro da minha mente, nossa, como essa pessoa tem os olhos ruins. O olho é a janela da alma. Imagina como é que ela tá por dentro, né? E a pessoa faz isso com todo mundo. Só que a pessoa não quer mudar. E aí, o que eu faço com isso? Com o que eu sinto quando a pessoa mostra algo assim, né? Aí eu preciso ver dentro de mim o quanto aquela palavra, aquela, né, sem noção da pessoa me afetou. Porque se eu tiver também, né, um pouquinho desequilibrada emocionalmente, muitas vezes a gente pode reagir, né? E reagir nunca vai ser bom. Ah, mas aí eu vou ser boazinha, não vou. Eu tenho que botar a pessoa no lugar dela. Será, gente? Será que você vai entrar nessa energia também? Só para, vou dar o troco? Gente, não vale a pena. A pessoa tá lá cheia de problema. Quando pessoas que ficam evidenciando os problemas alheios, é porque ela não quer olhar para os dela. Então, eu procuro olhar para essa pessoa com compaixão, entender que a pessoa, né, falta muito para essa pessoa evoluir, tá tudo bem, é o que ela escolhe para a vida dela. Porque quando tem coisas boas, quando tem oportunidade de convidar as pessoas para fazerem, né, eu estendo o convite às pessoas também que eu vejo que precisam, mas elas nunca vão, né? Por que será? Porque ainda não estão preparadas, entendeu? Desse jeito. Então, ó, Adriana, respira, vê o seu objetivo, coloca aí, né, no papel mesmo seus objetivos, por que você está fazendo essa transição, né? Não vai, tem coisas que a gente não vai ficar 100% satisfeita, porque a vida não é feita, né? Ai, não estou 100% feliz, mas é o que eu tenho no momento, né? Rosana falou verdade, a outra misericórdia. Pois é, tem gente assim, gente. Até os meninos chegarem amanhã, termino de ver. Gratidão. Os meninos chegaram. Dá beijo aí. Fica com Deus. Beleza, querida? Então, ó, mais uma pergunta, gente. Quem quiser fazer pergunta na interrogação, faça, hein? Não aceito a diferença que meu mal me trata. Agora, quem é esse meu? Quem puder, acho que foi feito antes essa pergunta. Não sei quem é esse meu aí. Não deu para entender. Se você tiver na live, faz a pergunta aí de novo, tá? Se não tiver, aí eu respondo para você depois. Teve uma pergunta, gente, porque assim, o Instagram alimenta o Facebook, né? É automático. Aí a pessoa fez lá a pergunta lá no story do Facebook. Aí eu cortei, porque foram 2 quadrinhos, que não dava um quadrinho só. A pessoa disse que quando ele faz algo legal para a mãe só olha com um olhar de ódio para ele. E aí os tios disseram, né, deve ser, eu presumi que seja marido dessa menina que colocou lá para mim. Que a mãe dele olha com um olhar de ódio para ele e ele faz tudo pela mãe. E os tios disseram que foi por causa de um parto muito difícil. Aí eu perguntei quantos anos tinha essa pessoa, se era realmente o marido dela, para saber, né, tal.
mas ela não me respondeu antes de começar a live. Então, eu não posso falar com detalhes sobre a pergunta que eu botei nos stories. Mas assim, vamos supor que já seja adulto e seja o marido dela. Essa mãe, ele faz de tudo para agradar a mãe e a mãe olha com um olhar de ódio para ele. Pode ser lá do parto? Poder? Pode, tudo é possível, mas se for realmente uma pessoa adulta, bajulando a mãe, fazendo tudo para a mãe, e a mãe olha com olhar de ódio, não retribui esse amor do filho, por que que esse filho continua precisando tanto desse amor dessa mãe? E ele sempre só recebe ódio, entendeu? Então, assim, a mãe, ela é do jeito que ela é. Ela está dessa forma, pelo jeito, se for adulto, há muitos anos, né? Falando desde foi no parto, então, por que que esse filho continua nesse papel de receber ódio dessa mãe? Então, assim, lógico que eu teria que saber mais detalhes, né? Mas é porque ele é filho. Gente, amor não é porque tem o sangue que você vai amar incondicionalmente aquela pessoa, não. Amor é construção. Mãe e pai, nós agradecemos pela vida que eles nos deram. Não tem nada que a gente faça que vai superar a vida que eles nos deram. Nada que você faça vai equilibrar ao que ele te deu, né, o seu pai e sua mãe, que foi a vida. Mas se essa mãe ou esse pai, né, aí dando exemplo dessa pessoa que é a mãe, mas pode ser o pai também. Você chega perto, a pessoa te olha com um olhar de ódio, não te trata bem. Por que que você tem que ficar com essa pessoa? Porque ela é minha mãe. E aí a pessoa vai ficar sempre nesse papel de capacho, só porque é filho? Tem alguma coisa aí, né, errada em relação às expectativas, né, desse filho. Mas eu queria, não aceito que a minha mãe é assim, mas ela é assim. E você está nesse papel por quê? Entendeu? Você não vai mudar a sua mãe, você precisa mudar você, o seu comportamento. É difícil mudar o seu comportamento, quanto mais o dos outros. Entendeu, gente? Se a gente aceitar que as pessoas são ou estão como estão, a gente fica mais em paz. Oi, irmãzita. Boa noite. Mariette, Fabi, necessidade de ser amado. Sim, todos nós temos, né, Fabi, essa necessidade de ser amado, todo mundo. Mas se você tá lá, né, interagindo, se entregando, e a pessoa tá com ódio pra cima de você, por que que você tem que ficar recebendo mais esse ódio? O que que tá retroalimentando essa relação doentia, né? Porque é um relacionamento doentio, né? Por que que a pessoa se coloca nesse lugar? Aí tem várias questões que aqui a gente não vai falar exatamente o que é, porque cada ser humano é um universo particular, gente. Na live a gente fala assim de uma forma generalizada, né? Como para a maioria daquele acontecimento, daquele caso, é desse jeito ou daquele outro, mas pode ser totalmente outra coisa, entendeu? Eu, no início, eu tinha entendido que era logo depois do nascimento, mas aí eu percebi que não, do jeito que ela escreveu. Mas ela não me respondeu quantos anos a pessoa tinha. Eu achei que era o marido depois. Mas se fosse logo depois do nascimento, né? Porque ela botou assim, ele faz de tudo, então não é um bebê, né? Mas eu tinha entendido que era bebê, aí depois vi que não. Mas se fosse logo depois do nascimento, a mãe tendo passado por um parto difícil, pode ser depressão pós-parto, a parte hormonal, mas no caso desse exemplo que a pessoa me mandou, não era não. Pelo jeito já é adulto, entendeu? Mas depressão pós-parto é muito comum também, né? E a mulher, por conta de toda a descarga hormonal, né, da gravidez, da hora do parto, pode sim desenvolver aí, porque a gente pensa, né, tem aquela ilusão de que, vou amar aquele ser, né, que todas as mães amam aquele bebê, um amor
fora do comum. Não é sempre assim, não. Tem mães que, por conta dessa descarga hormonal, rejeita logo o filho, desenvolve aí várias questões, então vem o medo de não saber o que fazer, vem um monte de coisa. Então, né, tem que olhar isso também. Né? Se fosse bebezinho, ia falar, né, vai ter que procurar um médico, psiquiatra, né, para cuidar disso aí também, né, uma terapia. Fabi falou, ensinei meu esposo a ignorar o jeito que a mãe tratava ele. Ele deixou de frequentar a casa dela, depois mudou essa relação. Ela passou a valorizar ele. Então, se a pessoa, seja qualquer relação, gente, fica lá o tempo todo, querendo atenção, querendo amor, e a outra pessoa não tá né, com essa relação em equilíbrio, te dando também ali o mínimo, né? Por que a pessoa continua? Então, ela, com essas atitudes, tem que mudar a atitude. Foi o que você, né, ajudou aí o seu marido a ver. Então, ele mudou a atitude, parou de ir e ela começou a sentir falta dele. É isso. Se você vai muito, passa a não ir. Se você não vai, passa a ir. Tem que fazer diferente o que você já tem feito para dar um resultado diferente. Toda hora eu repito isso aqui. Né? Porque não dá para ficar fazendo igual, não. E querendo outro resultado. Não dá. Martins Massage, boa noite. Silvana, Grazi falou, eu amo suas lives. Ah, lindona. Bem-vinda, eu adoro você aqui sempre. Elisa, boa noite. Gente, ó, as perguntas da interrogação acabaram. Todas que foram feitas antes, nos stories, eu respondi. Isso aqui tá rodando. Eu respondi. Se vocês tiverem mais perguntas, podem fazer. Agora que eu não estou respondendo as perguntas da interrogação, dá para vocês escreverem aí no comentário, né? A aceitação, ela vibra muito alta, a vibração energética da aceitação é em 300 Hz, é muito próximo do amor, que fica em 500. Então, assim, quando você tiver com raiva da pessoa, que não está fazendo, da pessoa ou da situação, fazendo algo que você, né, não gosta, que você não quer que faça, tal, respira. Bota lá o mantra na tua cabeça. Eu só dou conta da minha própria vida. Eu não comando com a vida de ninguém. Eu não sou responsável pela vida do outro. Tem que entrar isso na sua cabeça. Respira. E aí você vai sair dessa raiva, vai sair da mágoa, do ressentimento e vai subir a sua energia para aceitação. Quando você aceita a pessoa do jeito que ela é, sem querer controlar, sem querer mudar, ou a situação que não te diz respeito, é da vida do outro. A pessoa escolhe aquele caminho e você vê que está errado, mas eu tenho que ajudar. Tem que por quê? Não tem que nada. Você só vai ajudar se a pessoa pedir. E se a pessoa pedir e você puder ajudar, você ajuda. Mas também se você não puder, você fala que você não pode. E fala o porquê. Sem dar muita explicação. Que às vezes falar não é difícil, né? Aí fica querendo dar explicação do porquê não pode, não. Evita ficar explicando, olha, isso eu não vou poder fazer. Sem muita explicação. Se realmente você não puder, se você não quiser, tá bom? E aí quando você faz esse exercício de entender que o outro só faz aquilo que ele pode, o que ele quer, você eleva a sua vibração para essa aceitação da realidade como ela é. E das pessoas também como elas são ou como elas estão. Eu não gosto de falar o que a pessoa é, ela está. Porque eu não sou a mesma pessoa do que eu era um ano atrás. Estou botando um ano, mas pode ser até menos. Não sou, gente, e vocês também. Se vocês olharem para trás, vocês não são as mesmas pessoas de um ano atrás. Eu tenho certeza absoluta. Por mais que pareça que nada mudou na sua vida, que você não mudou, mudaram muitas coisas. É porque talvez você não esteja tão consciente disso. Mas se você olhar com mais cuidado, você vai ver o quanto você já mudou.
Mas você só pode investir na sua mudança. A mudança do outro, muitas vezes, essa mudança pode acontecer por conta de ver o teu exemplo. Pode, mas não tenha essa pretensão. Porque tem gente que tem que passar pela dificuldade para poder finalmente crescer, aprender. E outros, mesmo passando pela dificuldade, às vezes eles se tornam piores. Acontece também. Raquel, lindona, boa noite. Sageshima, boa noite. Bem-vindos. Grazi falou, eu tenho certeza disso, ainda mais depois da TRG. Ai, que linda! A Grazi fez todo o protocolo da TRG. Muita mudança mesmo. Sou prova disso. Isso aí. Mas, ó, gente, não é assim, fez o protocolo todo, é um milagre, acabaram os seus problemas. Não. Enquanto a vida é louça para lavar. Eu sempre falo essa analogia aí, porque é verdade. Todo dia os desafios da vida se apresentam. Só que agora é uma pessoa reestruturada, sem aquelas feridas emocionais infantis, né? Sem a dependência infantil de ser amada, de ser valorizada. Não, todos nós, adultos emocionalmente, podemos dar amor para as nossas crianças internas. Nós. Não é o marido que tem que dar esse amor, não é o pai, não é a mãe, não é o filho, é você. Que legal. Duca, Luciana, boa noite. Mais uma pergunta aqui. Apareceu a interrogação, mas a pergunta não veio. Sumiu, gente. Tinha um vermelhinho ali da pergunta, mas sumiu. Se alguém fez a pergunta da interrogação, sumiu aqui para mim. Tá, meus amores? Então, ó, é preciso cuidar das emoções, é preciso aceitar que você precisa de ajuda, que você não é a Mulher Maravilha, que você não é o super-homem. Ter essa noção de que você precisa de ajuda é um exercício de humildade. A gente precisa fazer esse exercício, porque quando a gente pede ajuda, a gente se coloca num lugar de inferioridade, né? E isso, às vezes, o ser humano não consegue aceitar. Eu tô pedindo ajuda, eu tô aqui inferior, mas a vida é assim. Tem momentos que você tá por cima, tem momentos que você tá mais embaixo para receber ajuda, outros momentos você dá ajuda. Então, é constante movimento, você nunca vai estar superior sempre. Você vai precisar de ajuda também. A gente não vive sozinho no mundo. Então, é um exercício também de humanidade, saber pedir ajuda. Eu confesso que para mim era difícil, porque eu aprendi com a minha avó, né, de ser aquela mulher forte. Eu não peço nada a ninguém, eu vou lá e faço, eu me viro, eu faço e aconteço. Às vezes a pessoa está lá, né, se destruindo, mas não tem a humildade de pedir ajuda, porque é um exercício, como eu falei, ainda mais o aprendizado, né? E aí a gente tem que se desafiar. Se eu sei que eu tenho que fazer esse exercício para que eu melhore como pessoa, eu tenho que me colocar também nesse lugar. Por que não? Eu ajudo muita gente, mas eu também preciso de ajuda. Então, isso é importante, a gente equilibrar. O dar e o receber, sempre. Luciana falou, entrei agora, como faço para cuidar da criança interior e deixar de ser dependente emocional? Luciana, bem-vinda. Na TRG, que é a terapia de reprocessamento generativo, a gente cuida muito dessa criança, porque tem o método que a gente vai lá de 0 até a sua idade presente, cuidando dessas emoções, tá? Tem um método para isso, e aí você vai cuidar dessa criança interior, né? Que é a TRG. O Theta Healing também é uma técnica que é a cura através das ondas Theta, né? Traduzindo o Theta Healing, que faz esse encontro com a sua criança interior, né, comandado, né, pela terapeuta de Theta Healing, é como se fosse uma meditação, e aí faz esse encontro com a criança para dar esse amor, mas a sua criança, independente da terapia,
você sabe as necessidades dela, né? Então, eu até antes de começar a live, eu atendi uma pessoa que a gente fez, né, o Theta Healing. Foi muito bacana, a gente conseguiu acessar a criança, conseguiu tirar as couraças que estavam prendendo a pessoa para não entrar em contato com a criança, né? Todos nós temos uma criança ferida dentro da gente. Todos, 100%. Umas feridas mais tranquilas, mais superficiais, mas tem ferida. E outras mais profundas. Quais são as feridas profundas do nosso infantil, da criança ferida? 5 feridas emocionais importantíssimas: rejeição, abandono, essas duas andam de mão dadas, tá? E a criança fica muito ferida. E aí, dependente emocional, por quê? Se eu tenho essa criança ferida dentro de mim, que foi rejeitada e abandonada, você fica dependente, principalmente de uma pessoa para se relacionar que te dê todo o amor que você não teve quando era criança. E aí você vai buscar nesse relacionamento. Só que o relacionamento também tem uma criança ferida. A pessoa que você se relaciona também tem as necessidades da criança dela. Então fica um projetando no outro. E aí, se você não é amada como você espera, a tua criança espera, você se submete muitas vezes a relacionamentos abusivos, só para não perder aquela pessoa. Então é terapia, Lu, terapia, tá? Tem algum exercício para dormir bem, regularizar o sono? Tem. Pelas perguntas que você está fazendo, né, você está num grau de ansiedade, tá? A pessoa ansiosa, ela fica com excesso de futuro e com muito medo do futuro. Como é que a pessoa vai dormir bem se ela está em alerta, né? Então a pessoa não dorme, não consegue relaxar. Então você tem que fazer o exercício de respiração. No meu canal vizinho, que é o canal que essa live vai lá amanhã, não sei se você já está inscrita lá no meu canal vizinho, o link fica na bio aqui do meu Instagram. Tem lá mais de 160 lives, tá? Tem lá live também falando sobre dormir, sobre sono, tem óleo essencial, tem um monte de conteúdo lá. Então, ó, se inscreve lá se você não for inscrita, maratona lá que tem falando sobre o sono, e tem o exercício que eu gravei especificamente para reduzir a ansiedade. É a respiração diafragmática, que você vai puxar o ar pelo nariz, elevando o seu abdômen, e solta o ar pela boca, contraindo o abdômen. Aí no vídeo tem lá eu mostrando, você vai entender melhor. Para diminuir esse grau de ansiedade que você está com a adrenalina bem alta. Aí pelas perguntas, você ou a pessoa que você está dando de exemplo, tá? Você tem que fazer a higiene do sono, né? A partir de 18 horas, você vai eliminar tudo que pode atrapalhar o seu sono. A partir das 18, não tome mais nada com cafeína. Tome chás que vão te relaxar, uma camomila, uma erva cidreira. Coloca no seu quarto, não pode ter luz, nem aquela luzinha do stand-by da TV, não é bom, porque o teu cérebro fica ali em alerta com a luz. Celular, nada de celular debaixo do seu travesseiro ou do lado da tua cama. Bota o celular bem longe de você. Um banhozinho para você relaxar, uma lavanda no teu quarto, ou seja, tem tanta coisa para você fazer, né? Mas o principal é você combater aí essa ansiedade, esse medo aí que está em excesso, tá? Pensamentos ruminantes. Eu tô passando por problema financeiro, eu fico preocupada e não durmo. O que isso vai resolver? Ficar acordada, preocupada, vai te trazer dinheiro para você pagar a tua conta no dia seguinte? Não. Só vai te prejudicar, vai deixar você mal, a sua saúde vai ficar péssima, porque a pessoa que não dorme fica com a saúde, no dia seguinte não tem energia. E como é que você vai ganhar dinheiro, entendeu? Então tem que entender, a hora de dormir é para dormir. Eu deito na minha cama e 5 minutos eu durmo. Por quê? Não adianta ficar pensando no que aconteceu, no que deixou de acontecer. É para dormir. Você está naquela hora de relaxamento. Você tem que fazer todo o teu ambiente
para que isso te ajude, tá? Qualquer coisa pode falar. Rosângela falou, graças a Deus, a terapeuta Alessandra tá me ajudando. Obrigada, querida. Ah, tamo juntas, Rô. Tá muito linda esse seu processo e vamos que vamos. Cada dia mais um pouco. A gente fala que é uma cebola, né? O processo é uma cebola. Tem uma cebola, tem pessoas que têm uma cebola desse tamanho, grandona, outras menor. E essa cebola vai tirando cada dia uma casca dessa cebola. Tem cascas mais grossas, casquinhas mais finas, mas toda sessão de terapia a pessoa vai tirando mais uma camada. Mais uma dor sendo, né, eliminada. Mais uma emoção sendo reestruturada. Entendeu? Ah, gratidão. Juliette falando, ainda sofro tanto com isso e não tô sabendo me curar. Pois é, Juliette, se você não tá, tudo que você tá fazendo, você não tá conseguindo, tem que buscar ajuda. Busca ajuda, né? Faz esse exercício de humildade. Você tá fazendo um monte de coisa, não tá adiantando, então busca ajuda. Faz coisas que você ainda não fez, porque o que você tá fazendo não tá adiantando, entendeu? Aceita isso. Luciana, obrigada pela resposta. Por nada, querida, pode perguntar. Andréia, Maria Luísa, boa noite. Valéria falou, faço meditação para baixar a adrenalina e chá toda noite. Isso, né? Tem várias ferramentas. Aí você precisa ver o que mais tem resultado com você, tá? Você tem que ir testando, tá bom? E a gente precisa colocar em prática coisas diferentes. Se você faz sempre a mesma coisa e não tem resultado, tem que mudar. Rosângela falou, a minha é enorme. Mas a gente vai fazer com que ela fique pequena, Rosângela. Estamos juntos. Ciderlene, boa noite. Estamos falando hoje sobre a aceitação. A aceitação eleva muito a nossa vibração. Aceitar o que você pode fazer e o que você não pode fazer sozinho. Aceitar que você precisa de ajuda. Aceitar que você não é aquela mulher maravilha que a gente pensa, eu aguento, eu sou forte, eu posso, manda mais que eu seguro. Não, teu corpo tá pedindo SOS, ajuda, tá? Por nada, Valéria, estamos aqui para isso, tá bom? Façam mais perguntas aí que eu vou beber uma água. Depois de falar o dia todo, né? Ter que molhar as cordas. Eu tomo muita água, mas chegou a hora, né, que tem que molhar as cordas vocais para falar melhor. Oi, Maria Leite, boa noite. Bem-vinda. Estamos falando sobre a aceitação. O quanto a aceitação eleva a nossa vibração, o quanto a aceitação de fatos e pessoas faz com que a gente fique muito mais leve. Aceitar que as pessoas estão como estão porque elas querem. E nós não podemos fazer nada se elas não quiserem mudar. Agora, o Hipócrates já falava isso, gente. Hipócrates, o pai da medicina, antes de querer curar alguém, pergunte se essa pessoa está disposta a se livrar do que a mantém doente. Mais ou menos assim. A ideia é essa. Né? Então, assim, antes de você ir lá cuidar de alguém, pergunta se ela quer largar aquilo que ela está fazendo, né, de ruim para ela. Os ganhos secundários que a pessoa tem, muitas vezes, em se manter numa posição. Tem gente que você vai querer ajudar. Olha, eu estou precisando de um dinheiro, você me empresta um dinheiro? Olha só, esse dinheiro não tenho não. Para te dar assim, né, de uma vez, tal, não tenho. Mas vamos fazer o seguinte, eu posso pagar um curso para você, um curso profissionalizante, que aí eu divido em várias vezes, eu pago o curso para te ajudar, para você ter uma profissão. Que tal? Eu vou ver, né? Qualquer coisa eu entro em contato com você. Cadê a pessoa?
A pessoa às vezes não quer, gente. A pessoa quer fácil, quer o dinheiro, ela não quer fazer por onde, entendeu? Então, assim, antes de fazer o que você acha que a pessoa quer, primeiro pergunte. Pergunta se ela realmente quer do jeito que você pensa que ela está precisando. Porque aí depois, se você vai ajudar, se você se adianta e quer ajudar a pessoa sem ela te pedir, sabe o que vai acontecer? Você pode se deparar com ingratidão. Porque ela pode virar para você e falar assim: eu não te pedi nada, você que quis. E você ainda é capaz de ficar chateada. Mas não, a pessoa realmente não pediu. Ah, mas eu vi que ela estava precisando. Você perguntou se a pessoa queria? Às vezes, gente, a pessoa está precisando muito, mas ela é tão orgulhosa que ela não quer que você ajude. Aí você vai lá e ajuda sem perguntar, depois ela não te agradece. Claro, ela não te pediu nada. Entendeu? Para de querer ajudar os outros sem que eles peçam. Valéria falou, uso muito essa frase. Pois é, o Hipócrates é o criador dela. E a gente, né, repete porque é maravilhosa, né? Antes de saber se a pessoa quer, né, ser curada, tem que perguntar para ela, né? Você está disposta a fazer o que precisa ser feito? Não, não dá. Então, Eva falou, e quando você sabe que no futuro próximo essa aceitação vai dar ruim para você, vai sobrar para você cuidar, aí não tem jeito, né? Tipo, né? Vamos supor, vou fazer aí uma leitura aí. Vamos supor que essa pessoa é a minha mãe. Aí eu tô pedindo para ela se cuidar, para ela fazer as coisas que tem que fazer e ela não faz. Aí a saúde dela vai ficar debilitada, ela pode ficar em cima de uma cama. Aí eu sou a filha dela, vou ter que cuidar dela. Né? É mais ou menos por aí. Mas não tem como a pessoa fazer algo que ela não quer. Depois ela vai ter que ter essas consequências. Aí agora, lógico que você sendo filha, não vai ter como você deixar de ter um trabalho, porque você não vai abandonar essa pessoa. Mas se ela não quiser, ela não vai fazer. E você vai ficar brigando e a pessoa não vai fazer. Entendeu? É arrumar outra estratégia para que talvez a pessoa se cuide, se for o caso. Mas você não vai poder ficar, né, com a mesma atitude e achar que a pessoa vai mudar só porque você está falando, olha, depois você vai ficar mal, tá. Tem gente que não visualiza, não. Mais pra frente, não, ela não tá nem aí, né? Exatamente, é a minha mãe, imaginei. A minha também, Eva, temos algo em comum. Eu falei, acho que foi antes de você entrar, a minha mãe, ela fuma. Eu sei que esse cigarro já faz mal a ela, né, e a tendência é fazer mais ainda. Só que ela não consegue deixar. Tem causas emocionais aí. Se ela deixar esse cigarro, ela vai se deparar com uma dor maior dentro dela, entendeu? Então ela não vai deixar. Mas ela vai ter consequências do fumo? Certamente. E é horrível, né? A gente sabe que as pessoas que têm as doenças provocadas pelo cigarro, o cenário não é bonito. Mas eu não tenho como fazer com que ela pare de fumar, entendeu? Eu tenho que aceitar que mais pra frente eu posso ter esse trabalho, sim, porque ela é minha mãe, né? Eu não vou abandonar. Entendeu? O que não dá é pra gente ficar já prevendo alguma coisa, né? Que eu tô vendo que vai dar ruim. Vai ter problema, certamente. Já tem, vai ter mais. Quanto mais a pessoa envelhece, se não se cuida, né? E a gente, como filha, vai fazer parte do nosso repertório. E aí não tem jeito, né? A gente não tem como obrigar a pessoa a se cuidar. Quando não é nosso pai, nossa mãe, né, nosso filho, não vai sobrar pra gente esse cuidado, né? Mas quando é mais pesado ainda. Tem jeito não, é aceitar também isso, entendeu? A aceitação
não só do que você não pode fazer pela outra pessoa, é da realidade como ela se apresenta. Se a pessoa não se cuida, uma hora ela vai ter consequência do que ela está fazendo com ela. Mas isso é injusto. Tem coisas que só a vida é assim, é a vida do adulto. A vida não é justa? Quem falou que a vida é justa? A gente tem algumas crenças, né, de que precisa ser justo, tem que ser justo, né? A gente busca justiça, mas a vida não é justa. Muitas vezes ela não vai apresentar justiça para você, não. A vida como ela é. E aí aceitar também isso é importante, que ela não é justa. Não vai acontecer tudo do jeito que a gente espera, porque, se eu cuido da minha saúde, eu tô bem, né? Mas a gente não é sozinha no mundo, entendeu? A gente só pode fazer por nós, em termos desse cuidado, né? Agora, se o outro pedir ajuda, aí sim, a gente pode. Se o outro abrir, né, essa oportunidade para a gente ajudar, a gente faz. Se não, não tem como ficar brigando com isso, entendeu? E aí pode ser até pior. Quanto mais você falar, mais a pessoa pode não querer fazer. Então, se você fala muito, vamos dar esse exemplo assim, você fala muito com a tua mãe para ela se cuidar. Para de falar. Para de falar. Entrega para o que você confia, assim, eu não vou falar mais, eu vou entregar para Deus o que você acreditar, que alguém, alguma alma caridosa, algum médico, alguma amiga dela, vai ser essa pessoa que vai ajudar ela, porque eu já fiz de tudo e eu não consigo. Mas vai aparecer alguém, eu tenho fé que isso aconteça, e larga. Para de fazer a mesma coisa, porque você está tendo um resultado. Faz diferente para você ter outro resultado, né? Na terapia baseada na compaixão, precisamos entender que a vida traz muitas dificuldades. Viver é isso. A Kátia, trabalha, né, com várias terapias, né? Psicóloga, tá falando aí isso que eu tô falando para vocês também, né? A vida não é do jeito que a gente imagina. Ela é do jeito que é. Tem muita dificuldade, sim. Tem muitas coisas boas também, mas tem muita dificuldade. Viver é isso. Aqui, gente, não adianta que aqui a gente não vai ter tudo mastigadinho, do bom e do melhor, não. Fala sobre o processo de luto, aceitação. Aceitação, Valéria, tem uma live eu falando só sobre luto, sobre as etapas do luto. Depois você dá uma olhada lá, mas eu vou, né, falar. Aceitação é a última etapa do luto. Primeiro vem a negação, uma pessoa não acredita que isso aconteceu, pode ser por morte ou separação, não importa. O luto, né, de você se distanciar de alguém. Por morte, lógico, é pior, né? Pior em termos, né? Cada um tem a sua experiência, mas aceitação é o último, quando a pessoa já passou por todas as etapas do luto, né? São, sim, mapeadas, lógico que não são na ordem certa, a pessoa pode ficar oscilando. Só para você ter ideia, eu fiquei em luto durante 13 anos, com a morte da minha avó. Aí falam que, em média, com 2 anos, a pessoa já... Não. O luto, quando você ainda lembra da pessoa e você chora, e você sente dor, né? Saudade, todo mundo sente de uma pessoa que já não está mais aqui, né? Uma pessoa querida e tal. Mas o luto é você ainda chorar, você ficar triste, você ficar lamentando, muitas vezes negando que isso aconteceu. Então a primeira etapa é negar que a pessoa morreu, achar que aquilo é um pesadelo, que vai acordar e a pessoa vai estar lá. Aí depois vem a fase de você ficar triste, depressiva até, dependendo, né, da pessoa. E aí a raiva, né? A raiva de quê? Da situação, da doença que levou a pessoa, a raiva de Deus porque permitiu isso. Eu atendi uma cliente que perdeu o marido e o filho não aceitava de jeito nenhum a morte do pai. Por quê? Ele estava afastado da religião dele. E quando o pai foi internado, o pai foi operar um apêndice. Coisa simples, né? Só que o pai teve complicação com anestesia. O que aconteceu?
Ele, né, o pai ficou internado, complicação com anestesia, ele voltou para a religião dele. Ele pedia todos os dias, fazia lá tudo o que tinha que fazer de acordo com a religião para poder, né, salvar o pai, para o pai voltar, aquela esperança, aquela fé do pai voltar. O pai ficou internado 1 mês e pouco e o pai morreu. Nisso que o pai morreu, esse rapaz passou a odiar Deus. Ele ficou com uma raiva, porque ele fez tudo, ele fez de tudo para que o pai dele não tivesse morrido e Deus não atendeu os pedidos dele. Aí a mãe dele falava assim: vai com Deus, meu filho, vai trabalhar, vai com Deus. Deus levou o meu pai. Essa é uma das fases do luto, raiva, revolta, né? Em última instância com Deus. Depois foi passando o tempo, ele foi entendendo mais que, né, tá, né? Aí hoje em dia, anos depois, ele aceita o que aconteceu, que a realidade é essa, entendeu? Então a aceitação é o último estágio do luto. Enquanto a pessoa tá com tristeza, chorando, com dor, negando, com raiva, não foi feito ainda o luto. Tem pessoas que atendi uma outra pessoa já com a TRG, que a avó dela morreu e ela não falava mais da avó. A avó morreu e ela não falava com a mãe. Tiraram tudo, as coisas todas da casa para não lembrar da avó. Gente, e quando a gente faz a TRG, a gente vai passar por toda a etapa da vida da pessoa, né? Aí chegou nessa etapa que ela tinha 17 anos, ela tá com 40 e pouco. Tinha 17 anos quando a avó morreu. Sabe o que aconteceu? Ela foi fazer esse luto ali, na terapia. Era tanto choro. E ela achava que... porque eu não falava dela, eu achava que eu tinha... Ela negou. Negou, pior, a existência da avó. Não tocavam no assunto. Gente, essa mulher ficou anos e anos para fazer esse luto, né? Por quê? Porque ela não quis entrar em contato com a dor. Não adianta, uma hora vai ver. E veio, e aí ela ficou em depressão, mas ela não achava que era por causa da avó, não. Ela achava que era outras coisas. Aí a gente descobriu que era, né? Negou a existência de uma pessoa, olha só. Quanto mais conscientes formos dessa realidade, vamos sofrer menos, né? Muito bem, Kátia. Obrigada. Vou precisar sair, assiste o finalzinho no canal vizinho. Beleza, linda? Valéria falou, vou procurar. Juliette falou, obrigada, você é maravilhosa. Boa noite, linda. Rose, terapeuta, boa noite. Valéria falou, nossa, a live tá tão boa que nem vi que tava acabando a bateria. Gente, então, meus amores, ó, 1h já é 17. Hoje eu não tive mais clientes, né, porque geralmente eu tenho 9h da noite. Mas hoje ela desmarcou, então deu para ficar mais com vocês. Mas eu vou indo lá também, né? Aceitar que a minha voz já tá sobrecarregada uma hora dessa. Botar ela para descansar, né? Para dormir daqui a pouco aquele soninho, tomar um banhozinho, dormir. E espero que vocês também façam isso. Façam aí o seu ritual para dormir bem. Deitar e dormir na paz, ter bons sonhos, né? Ficarem bem, porque não adianta ficar preocupada rolando na cama, que você não vai resolver o problema. Faz aí a higiene do sono, para que você tenha uma melhor qualidade de vida, né? E vamos lá. Ju falando, maravilhosa, obrigada, querida, obrigada a você pela presença, gratidão aí para todos vocês. Valéria, obrigada. Tamo juntas, prima. Deixa eu ver quem tá até o final. Christian, Kátia, irmãzita, Leonir, lindona, Rosângela, Eva e Rose. Beijo no coração de vocês, agradecendo todo mundo que também entrou, depois saiu, que vai ver depois. Não importa, né? Eu sei que é uma coisa ficar só aqui, né? Porque é muita coisa pra gente fazer. Mas quem fica aí também até o final, gratidão, tá? Beijo no coração de cada um.
ótima noite, ótimo descanso e até qualquer hora. Para algumas pessoas, até amanhã. Até amanhã, Rosângela. Beijo. Você é até sexta. Valéria falou: ama as suas lives. Vamos terminar o curso que eu quero te atender, hein? Vamos embora, vamos estudar. Beijo, gente. Fiquem com Deus e até qualquer hora. Tchau, tchau. Beijo. Beijo, Eva. Tchau, tchau, gente. Boa noite.